Quantas vezes você já desistiu antes de ver o resultado? E se eu te dissesse que o sucesso não liga para como você se sente? Ele só quer saber se você apareceu hoje para lutar pelo que quer. A diferença entre quem realiza e quem fica para trás não está no talento, na sorte ou no momento perfeito. Está em continuar quando tudo grita para você parar. Se isso te incomodou, é porque esse vídeo foi feito para você. A maioria das pessoas desiste antes de ser vencida. Não porque foram derrotadas, mas porque se permitiram ficar confortáveis. Porque aceitaram parar no meio do caminho, quando o corpo reclamou, quando a mente gritou chega e o medo soprou no ouvido. Você não precisa disso. Mas o que poucos entendem, e talvez você esteja sentindo isso agora, é que o sucesso não está nem um pouco interessado em como você se sente. Ele não pergunta se você está cansado, se está com medo ou se o dia foi difícil. Ele só quer saber se você apareceu, se você deu o próximo passo. Quantas vezes você já se sentiu assim, exausto, sem motivação, pensando em jogar tudo para o alto, pensando que talvez essa não seja a sua hora, que talvez você não tenha nascido para isso? Pois eu preciso te dizer uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Se você quer algo grandioso, vai doer, vai cansar, vai fazer você questionar sua sanidade. E é exatamente nesses momentos que as pessoas se dividem em dois grupos: os que voltam para a zona de conforto e os que continuam, mesmo sem forças. Imagine agora que você está diante de duas estradas. Uma leva de volta para o que é fácil, previsível, confortável, onde as mesmas coisas continuam acontecendo e nada muda. A outra é tortuosa, desconhecida, escura, cheia de riscos, onde ninguém garante que você vai chegar. E aqui está a questão. Você sabe qual estrada te faz crescer, mas e aí? Quantas vezes você já preferiu voltar? Quantas vezes disse para si mesmo que agora não era o momento, que ia esperar mais um pouco, que precisava de mais segurança, mais dinheiro, mais tempo, mais apoio? Só que a verdade é que o momento nunca vai ser perfeito. E se você continuar esperando, daqui a um ano estará exatamente onde está agora. Abraham Lincoln sabia disso. Pouca gente conhece a história completa, mas antes de ser presidente dos Estados Unidos e conduzir uma nação dividida por guerra e preconceito, ele enfrentou uma sequência de fracassos capaz de enterrar qualquer homem comum. Perdeu negócios, empregos, a pessoa que amava. Foi derrotado em diversas eleições, ridicularizado, teve surtos de depressão. Era o tipo de cara que a sociedade olhava e dizia: esse não nasceu para vencer. Mas Lincoln tomou uma decisão simples e poderosa: continuar. Não porque estava confiante, não porque era mais forte que os outros, mas porque acreditava que o propósito dele era maior que o medo e o cansaço. E essa escolha de seguir em frente quando tudo pedia o contrário, não só mudou a vida dele, mudou a história de um país inteiro. Você percebe a força disso? Lincoln não era um gênio, não era corajoso o tempo todo. Ele só decidiu se levantar mais uma vez do que caiu. E é esse o segredo que separa os poucos que vencem dos muitos que desistem. A capacidade de forçar a si mesmo a continuar quando todo o seu ser pede para parar. E olha, não estou falando de grandes feitos, não. É sobre o próximo passo. Só isso. Quando sua mente disser chega, você dá mais um. Quando o medo sussurrar volta, você ignora. Quando parecer que ninguém te apoia, que nada está funcionando, você confia na jornada. Porque nesse exato ponto, enquanto a maioria desiste, quem continua acessa uma parte de si que nem sabia que existia. Um poder que só nasce no desconforto, só aparece na exaustão. É ali que a verdadeira transformação acontece. Existe um dado muito interessante de uma pesquisa feita pela Universidade de Scranton, que revelou que 92% das pessoas desistem de suas metas antes de completá-las.
E o principal motivo não é falta de habilidade, nem de recursos. É desistência emocional. É parar no meio quando ainda dava para tentar mais uma vez. Então, eu te convido, nesse momento, a fazer algo diferente. Toda vez que seu corpo ou sua mente mandarem você parar, repita para si mesmo: o que a mente concebe e acredita, ela pode conquistar. Isso não é só frase bonita de livro, é neurociência, porque quando você diz isso e age, mesmo no desconforto, você treina o seu cérebro a entender que desistir não é mais uma opção. Durante 7 dias, toda vez que surgir a vontade de abandonar, de deixar para depois, de procrastinar, pare, respire e dê mais um passo, só mais um. Não precisa resolver tudo agora, não precisa correr. Apenas recuse-se a parar e observe o que começa a mudar. Sabe o que realmente separa aqueles que conquistam resultados extraordinários daqueles que vivem presos na repetição dos mesmos ciclos? Não é a inteligência, não é o dinheiro, nem sequer o ambiente em que nasceram, é a clareza de propósito. Porque quem sabe o porquê de estar caminhando, suporta qualquer como, e a ausência desse propósito é o que faz com que a maioria das pessoas desista antes de ver o primeiro sinal de progresso. Você percebe isso? A grande maioria levanta pela manhã sem saber exatamente pelo que está lutando. Apenas reage ao que o mundo impõe. Cumpre tarefas, apaga incêndios, vive em função de contas, horários e obrigações, mas sem um propósito real, sem um motivo pelo qual vale a pena passar pelo desconforto. Ninguém aguenta o caminho. E você já se pegou assim? Correndo o dia inteiro, exausto, sem saber se aquilo tudo está te levando para algum lugar que você realmente deseja? Talvez você esteja nesse ponto agora. Está tudo bem reconhecer, porque a partir desse reconhecimento é que você pode fazer o que a maioria não faz: decidir o que te move. Napoleon Hill viveu isso na pele. Ele não nasceu rico, nem com acesso a grandes oportunidades. Perdeu a mãe ainda pequeno, passou fome, enfrentou a rejeição e quase desistiu de seus sonhos várias vezes. Mas foi quando conheceu Andrew Carnegie, o magnata da indústria, que sua vida mudou. Carnegie olhou para aquele jovem jornalista e lançou um desafio: entrevistar as mentes mais brilhantes da sua época, descobrir os princípios que transformavam homens comuns em líderes extraordinários e organizar isso para que qualquer pessoa pudesse seguir. Era mais do que um projeto, era uma missão. E Hill aceitou. Você consegue imaginar isso? Um jovem falido, sem estrutura, sem influência, diante de um dos homens mais poderosos do mundo, sendo desafiado a mudar o pensamento de uma geração. Era insano. Quase ninguém acreditaria que ele conseguiria. Mas aquele propósito foi o combustível. Ele acordava sem saber se teria o que comer, mas sabia por que estava acordando. E esse porquê era maior do que qualquer desculpa, maior do que qualquer medo. E é exatamente isso que falta na vida da maioria. Um propósito tão grande que não permita mais desculpas pequenas. Sem isso, até o menor obstáculo vira um motivo para desistir. Uma crítica, um imprevisto, uma dificuldade financeira, tudo parece o fim. Mas quando o propósito é claro, esses obstáculos não desaparecem, mas perdem o poder de te parar. Uma pesquisa conduzida pela Universidade da Califórnia demonstrou que pessoas que possuem clareza de propósito apresentam níveis de resiliência até 60% maiores diante de adversidades, além de maiores índices de satisfação pessoal, bem-estar e longevidade. Isso não é coincidência. O propósito direciona, organiza as emoções, afasta o foco da dor e aponta para o valor do esforço. E aqui vai um exercício direto. Pare agora, pegue um papel e escreva. Escreva de verdade, não mentalize. O que te move? Qual problema você
Sente que nasceu para resolver. Que injustiça te incomoda? Qual marca você quer deixar nesse mundo? Não pense no que esperam de você. Esqueça o que parece realista. Escreva o que faria você acordar antes do despertador, trabalhar até mais tarde, sem que isso pareça um sacrifício, atravessar um temporal se fosse necessário. Não aceite respostas superficiais. Não caia na armadilha do quero ser feliz ou quero ganhar dinheiro. Felicidade é consequência, dinheiro é ferramenta. Qual é o motivo real? Que legado você deseja deixar quando seu nome não estiver mais aqui, mas suas ações ainda ecoarem? E quando encontrar essa resposta, porque você vai encontrar, coloque-a em lugares onde possa vê-la todo dia. Na tela do celular, no espelho do banheiro, ao lado da cama. Porque vai chegar o momento em que a vontade de parar será grande. E se você não lembrar o porquê começou, vai desistir. É o propósito que sussurra continue, quando tudo em volta grita desista. Martin Luther King Jr. sabia disso. Ele não atravessou cidades enfrentando ameaças de morte, sendo preso e atacado porque era fácil. Ele fez porque seu propósito era claro: igualdade. Um mundo onde a cor da pele não definisse o valor de um ser humano. Esse propósito transformou cada dor em força, cada tropeço em motivo para seguir. E assim como ele, você também carrega uma causa dentro de si. Pode não ter dado nome a ela ainda, mas ela está aí. E se você ainda acha que isso é conversa bonita de livro de autoajuda, olhe para a sua própria história. Quantas vezes você conseguiu suportar o insuportável porque algo maior te chamava? Pode ter sido por um filho, por um sonho esquecido, por provar para si mesmo que é capaz. Esse fio de propósito, mesmo que fino, é o que sustenta o ser humano em meio à tempestade. E quanto mais claro ele for, mais forte se torna. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa ter coragem de buscar as perguntas certas. Porque sem propósito, o cansaço vence, a dúvida domina, o medo paralisa, mas com ele, você pode atravessar o inferno e sair mais forte do outro lado. Escolha descobrir qual é o seu. Porque a vida que você sonha só começa de verdade a partir disso. Em algum momento da sua caminhada, as vozes vão começar a se levantar. Algumas suaves, em forma de conselhos bem intencionados. Outras agressivas, como críticas ácidas. Umas tentando te proteger do desconhecido. Outras tentando te paralisar para que você não vá onde elas nunca tiveram coragem de ir. E se tem uma coisa que você precisa aceitar de vez, é que os outros vão duvidar do que você está tentando construir. E não é porque você é incapaz, é porque eles não enxergam o que você vê. A visão que está na sua mente só existe aí. Isso assusta. Quantas vezes você já quis começar algo, compartilhou com alguém e recebeu um olhar torto, um comentário desanimador, ou ouviu aquele clássico: se eu fosse você, não faria isso? A verdade é que a maioria das pessoas projeta nos outros as suas próprias limitações. Elas não conseguem acreditar que algo pode ser feito porque nunca ousaram tentar. E para justificar sua própria estagnação, tentam fazer você acreditar que também não vai conseguir. E é aqui que mora o teste. Porque a tentação de se calar, de recuar e de buscar aceitação é enorme. Afinal, desde criança somos treinados a buscar aprovação. Mas se você quer realmente construir algo grande, vai ter que aprender a seguir em frente no silêncio da descrença alheia. Você vai precisar manter sua visão acesa mesmo quando ninguém mais enxergar. Se você olhar para a história, vai ver que os grandes transformadores passaram exatamente por isso. Galileu Galilei, por exemplo, olhou para o céu e viu o que ninguém queria admitir, que a Terra não era o centro do universo. A consequência? Foi condenado, silenciado, humilhado.
Mas hoje, quem são os críticos de Galileu, ninguém lembra. Só o nome dele atravessou os séculos. Porque as críticas são temporárias. A transformação não. O próprio Napoleon Hill enfrentou essa realidade. Durante os anos em que escreveu Pense e Enriqueça, enquanto entrevistava os homens mais bem-sucedidos da sua época, foi desacreditado por muitos, chamado de sonhador, visionário e irresponsável, acusado de alimentar falsas esperanças. Em plena Grande Depressão, quando as pessoas mal tinham dinheiro para comer, ele ousava falar de riqueza, mentalidade e propósito. Isso incomodava, porque quem vive na mediocridade se sente ofendido quando alguém propõe uma alternativa. E talvez você já tenha sentido isso. Quando começa a buscar mais, a sonhar maior, a mudar sua mentalidade, é comum perceber que as pessoas ao redor passam a te olhar diferente. Começam os comentários irônicos, as indiretas, os conselhos disfarçados de preocupação, e isso dói, porque muitas vezes vem de quem você ama, mas é aqui que você precisa entender. O julgamento dos outros é só o reflexo das barreiras que eles próprios construíram. Não é sobre você, nunca foi. Albert Einstein viveu isso de forma ainda mais intensa, quando apresentou suas ideias que mexiam com as leis da física conhecidas até então. Foi ridicularizado. Muitos intelectuais da época tentaram desmoralizá-lo, mas ele não recuou, porque a clareza da sua visão era maior que o barulho da crítica, e isso precisa acontecer com você. Você não deve buscar eliminar as críticas, elas sempre virão. Sua tarefa é desenvolver a disciplina mental de filtrar, saber o que é conselho construtivo, aquilo que te faz refletir e melhorar, e o que é apenas ruído destrutivo feito para te enfraquecer. A primeira você acolhe, refina. A segunda, você descarta como poeira levada pelo vento. É curioso, porque pesquisas em psicologia comportamental mostram que o medo do julgamento social é uma das principais razões pelas quais as pessoas abandonam projetos antes de começá-los ou desistem no meio do caminho. Mesmo quando estão convictas de que aquilo faria sentido para suas vidas, o medo de serem criticadas ou excluídas do grupo social faz com que recuem. E isso te mostra o quanto é importante desenvolver coragem emocional para seguir, mesmo sem aplauso, mesmo sob ataque. A verdade nua e crua é fácil continuar quando todo mundo apoia, mas a grandeza se constrói nos dias em que você caminha sozinho, ouvindo mais não do que sim, tropeçando em olhares de desprezo e mesmo assim mantendo a cabeça erguida. Então, se hoje você sente que está nesse ponto sendo questionado, criticado, subestimado, saiba que você está exatamente onde deveria estar. Porque se ninguém duvida, é sinal de que seu sonho ainda é pequeno demais. Toda grande obra carrega no início o peso da desconfiança. Mas quando os resultados chegam, as vozes somem, e o nome de quem persistiu fica. Que as críticas sejam o cenário de fundo da sua determinação. Que o deboche alheio sirva de combustível para a sua caminhada. Que cada frase de dúvida se transforme numa frase mental sua. Eu vou provar que estavam errados. E no fim, quando o sucesso chegar, porque ele chega para quem não para, os mesmos que riram vão fingir que sempre acreditaram. E você vai saber que foi a sua capacidade de manter-se firme, de continuar quando o mundo apontava o dedo, que te trouxe até ali. Porque essa, meu amigo, é a assinatura dos visionários. Se tem uma coisa que a vida vai te ensinar, cedo ou tarde, é que nada segue exatamente como você planejou. E quem sobrevive, quem prospera, quem constrói algo grandioso, não é quem insiste no plano original a qualquer custo, mas quem sabe se adaptar. Existe uma diferença enorme entre persistência e teimosia. E essa é uma das lições mais duras e necessárias para quem escolhe viver acima da média.
Quantas vezes você já ficou preso a uma ideia, a uma estratégia, a um jeito de fazer as coisas só porque era confortável? Só porque foi o que funcionou antes? E no fundo, você sabia que aquilo já não servia mais, que a vida mudou, que o cenário virou, mas ainda assim se agarrou àquilo por medo do novo. Isso é normal. A mente humana foi programada para buscar segurança, para repetir padrões que parecem previsíveis. Só que o sucesso, ele mora justamente onde o previsível não chega. Dwight D. Eisenhower, presidente dos Estados Unidos e comandante das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial, era um estrategista brilhante, mas o verdadeiro talento dele não estava em seguir um único plano até o fim. Ele mesmo dizia: "Os planos são inúteis, mas o planejamento é indispensável", porque ele entendia que a guerra, assim como a vida, é feita de variáveis. O inimigo muda de tática, o clima muda, o terreno muda, e quem fica preso a uma única estratégia morre. A lição aqui é clara: você precisa ter um objetivo firme, mas métodos flexíveis. O propósito não muda, mas o caminho, sim. Se o plano que você traçou está te travando, se a estratégia antiga já não funciona, tenha coragem de soltar. Não confunda abandonar com fracassar. O verdadeiro fracasso está em insistir no que não te serve mais só pelo orgulho de não mudar. Napoleon Hill também viveu isso. Em sua busca incansável para reunir os princípios do sucesso, ele se deparou com obstáculos que exigiram mudanças de rota. Havia planos de publicar certos conteúdos em momentos específicos, mas a resistência cultural e social da época impôs barreiras. Em vez de recuar, ele adaptou a linguagem, reformulou os exemplos, escolheu o momento certo e conseguiu fazer a mensagem atravessar. Se tivesse se agarrado rigidamente à ideia original, pense e enriqueça jamais teria existido. A verdade é que a vida não dá garantias, ela te desafia a todo instante. Um dia as coisas fluem, no outro desmoronam, e o mundo não vai parar para você se reorganizar. Ele continua, e ou você aprende a mover as velas de acordo com o vento, ou fica à deriva. Uma pesquisa conduzida pela American Psychological Association apontou que indivíduos com maior flexibilidade cognitiva, a capacidade de adaptar estratégias e pensamentos diante de situações novas ou inesperadas, têm níveis mais altos de sucesso profissional, saúde mental e realização pessoal. Isso porque o obstinado rígido quebra, enquanto o determinado flexível se ajusta, se reinventa e avança. E talvez você precise ouvir isso agora. Se aquilo que você está tentando já não funciona, se a resistência que sente não é do tipo que fortalece, mas do tipo que sufoca, talvez não seja para abandonar o sonho, talvez só seja hora de mudar o método. E tudo bem, grandes vitórias exigem isso. Quem tenta atravessar um muro na marra, quando poderia ter contornado, perde energia à toa. Quantas oportunidades você já deixou passar porque estava apegado demais a um único jeito de fazer as coisas? Porque não quis aprender uma nova habilidade, testar um novo formato, mudar o roteiro? A evolução só acontece para quem se permite o desconforto da reinvenção. Seja humilde o suficiente para reconhecer quando algo não serve mais e corajoso o bastante para buscar outra forma. Porque não é sinal de fraqueza mudar de estratégia. É sinal de inteligência. É sinal de compromisso com o resultado. Não, com o ego. E se o mundo ao redor muda o tempo todo, por que você permaneceria o mesmo? As empresas que dominaram seus mercados e depois desapareceram não caíram por falta de dinheiro ou talento. Caíram porque se recusaram a se adaptar, porque não ouviram os sinais, porque ignoraram as mudanças. Você, nesse momento, tem a oportunidade de fazer diferente, de olhar para o cenário da sua vida, para as suas metas, para os seus métodos e perguntar com honestidade: isso ainda funciona?
Ou eu estou insistindo porque é mais confortável do que admitir que preciso mudar? Lembre-se, o propósito permanece. Mas os planos, esses, devem mudar quantas vezes for preciso. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais leve se torna a jornada. Não resista às mudanças, porque elas não vêm para te punir, mas para te preparar para o próximo nível. E só quem aprende a dançar com o imprevisível chega lá. A vida não premia quem começa empolgado, e sim quem continua, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando o caminho muda de direção. O sucesso não é linear. Ele exige clareza de propósito, coragem para enfrentar as críticas e, principalmente, flexibilidade para adaptar a rota sem abandonar a missão. Agora, se você chegou até aqui, já provou que faz parte dos poucos dispostos a buscar mais, a crescer. E eu quero te convidar a continuar. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora vai te levar um degrau acima nessa jornada. Mais um passo, mais uma ferramenta, mais um ajuste para te tornar 1% melhor do que você é hoje. Obrigado por me acompanhar até aqui. Te espero lá no próximo vídeo, porque a sua evolução só está começando.